Olá, está começando mais uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui na cidade de Caieiras. Você já nos tem acompanhado durante todo esse tempo, nós já entrevistamos os candidatos a prefeito e vice aqui na cidade, e nós estamos no último episódio da série de entrevistas. O nosso candidato é o Gilmar Lagoinha, do MDB. Bom, junto comigo, junto com o Gilmar Lagoinha, também está presente o Marcos Correia, a Rissa Rodrigues. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rissa. E boa noite, candidato. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rissa. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os internautas. É uma honra estar aqui, tá, com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, candidato. Boa noite, Bruno. Boa noite, Larissa. E boa noite, vocês que estão assistindo a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcos. E bom, lembrando a vocês, né, que estamos assistindo, vocês podem enviar a pergunta de vocês nos comentários, que o candidato Gilmar Lagoinha ele estará respondendo. E convido você ao seguinte: já tem 30 espectadores até o momento, uma audiência boa aqui, em 3 minutos de live. Eu peço para você que está assistindo agora, dê um like na live e clique em compartilhar. Dê um like e clique em compartilhar, porque assim mais pessoas vão poder assistir vão poder assistir a nossa live, e mais pessoas vão ser alcançadas. Então, dê um like e um compartilhar. E mande as suas perguntas aqui na caixa de comentários, que o Lagoinha ele vai responder também. Lembrando a você o seguinte também: você que está aqui pela primeira vez, ainda não curte a nossa página no Facebook, vai lá, entra agora aqui, curte a nossa página no Facebook, acesse o nosso site, que é www.mediarubi.com.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, que lá estão as entrevistas anteriores. Lá tem por exemplo, do Dr. Kleber Furlan, que é o vice que compõe a chapa do Lagoinha. Ontem nós entrevistamos o Miranda, candidato a vice-prefeito pelo PSOL, que compõe a chapa do professor Franco. Já entrevistamos o Juarez Dias, do PSL, e entrevistamos também a doutora Evani, a vice dele, do Patriota. E você talvez esteja pensando: poxa, mas e o prefeito da cidade? Bom, lamentavelmente, o Gerson Romero e o Adriano Sopó, eles ainda não responderam, né? Na verdade, eles disseram que não iriam comparecer por terem a agenda lotada. Nós gostaríamos muito de que eles estivessem aqui para enriquecer o debate, por isso esclarecendo mais uma vez, para ninguém que está sentindo falta aí depois perguntar, né? E lembrando também, são 45 minutos de entrevista, tá? E o candidato ele vai responder perguntas específicas, onde só ele, vamos fazer perguntas onde foram feitas somente para ele, mas perguntas gerais também, né? Que são as mesmas perguntas que os outros candidatos também responderam. Então, eu vou cronometrar a partir de agora o tempo do candidato, e eu vou cronometrar a partir de agora. E eu gostaria de começar, candidato, com uma pergunta que vem de um internauta. Ele fez a pergunta para a gente quando a gente anunciou que o senhor estaria aqui nessa noite. Ele fez a seguinte pergunta: é o Leandro Vaz. Ele perguntou: queria saber qual foi o motivo de trocar as posições de prefeito e vice. O partido, que no caso ele aqui se referindo ao PSDB, creio, né? O partido do PSDB entendeu que o Kleber não tinha força para disputar como prefeito? Não é isso, tá? Na verdade, houve a mudança por conta das pesquisas, tá? A população está pedindo o novo. O Dr. Kleber, ele não tem vínculo nenhum com essa gestão, com a gestão anterior. Porém, as pessoas, pelo fato de ele ter sido vereador com essas pessoas que fazem parte da gestão, no caso o atual prefeito e o ex-prefeito, Roberto Mamoto, as pessoas estavam ligando ele com essas pessoas, entendeu? E ele não tem vínculo nenhum. Então, a população estava, na cabeça delas, votar no Kleber ou votar no Gerson era a mesma coisa. E não tem nada disso. O Kleber não tem vínculo nenhum. O
Kleber, em 2008, foi candidato a prefeito, o Roberto Yamamoto, na ocasião, também, com o Gerson de vice, e desde então, a gestão, no caso, Roberto, Gerson, até fez alguns convites para que o Dr. Kleber fizesse parte do governo deles, porém o Dr. Kleber nunca quis. Ele tem as ideologias dele, o Gerson, o Roberto tem as deles, e assim a vida toca, entendeu? Mas é isso, não tem nada de... É mais por conta de mudança mesmo, a população mostra isso a cada dia, inclusive nas ruas, nas pesquisas, entendeu? Bom, tá certo. A próxima a fazer a pergunta é a Larissa. A Rissa, por favor. Candidato, no último dia 19, nós tivemos aqui, infelizmente, mais um feminicídio na cidade. Foi da Carla Cristina de Souza, de 32 anos. Ela foi assassinada pelo ex-companheiro dela. Eu quero saber, caso você seja eleito, qual é o seu projeto para acabar com o feminicídio na cidade de Caieiras? Bom, Rissa, na verdade a gente precisa urgente de uma delegacia da mulher aqui, para que a gente possa, o poder público em si precisa cuidar dessa questão, algo que infelizmente ninguém liga, tá? Infelizmente ninguém liga. E a ideia é, em conjunto com o Estado, óbvio que a delegacia, para que nós consigamos aí uma delegacia da mulher na cidade, nós precisaremos do governador. A gente vai lutar para que a gente consiga, a gente tenha na cidade a delegacia da mulher, entendeu? A ideia é justamente essa. Mas fora a delegacia da mulher, tem algum outro tipo de projeto? Porque a gente sabe que só a delegacia da mulher não vai ser o suficiente. A gente precisa ter mais projetos de acolhimento também, para as mulheres que sofrem com agressões de companheiros ou de outras pessoas. Então, a delegacia da mulher, ela vai nos ajudar, tá? Porém, a gente vai reforçar a questão da guarda municipal, fazer parceria, inclusive, com a PM, tá? Vai tudo um apoio por parte do poder público para que isso não aconteça. Bom, Marcos, pode fazer a sua pergunta. Bem, candidato, eu queria saber o que o senhor avalia de positivo na gestão atual e o que o senhor avalia de negativo na gestão atual também. Por gentileza, eu gostaria que você repetisse. Eu gostaria de saber, candidato, o que você avalia que a gestão atual mais errou e qual a ação da gestão atual que o senhor avalia positiva e irá manter caso seja eleito. Bom, o que eu acho que impositivo, tá, é a falta de comprometimento por parte da atual gestão para com a cidade, para com a população caieirense, em todos os sentidos. A gente não tem uma saúde decente, a gente não tem um transporte público decente, a gente não tem uma infraestrutura nos bairros da cidade. A única coisa aqui que eu acho que vingou foi a questão do medicamento, que vem dando certo, tá? É algo que a gente não pode mexer, claro, isso aí tem que tentar de alguma forma melhorar cada vez mais, tá? Agora, infelizmente é notório, a gente tem uma secretaria do meio ambiente na cidade que não funciona. Prova disso são os inúmeros aterros aí que nós temos na cidade, tá? Você vai no pronto-socorro, você não tem um cardiologista, você não tem um ortopedista, você não tem um pneumologista, tá? E, assim, a infraestrutura começou a chegar nos bairros, eles começaram a fazer um ano antes da eleição, tá? E eu acho que isso daí tem que ser nos 4 anos de governo e não somente no ano de eleição, que caracteriza a obra eleitoreira, caracteriza o desespero da gestão, tá? Sim, e candidato, eu queria saber a opinião do senhor também sobre a gestão da pandemia na nossa cidade. O senhor acha que foi boa, foi efetiva? Qual o seu posicionamento? Por parte dos profissionais, foi ótima, tá? Porém, o que faltou foi estrutura,
Eu não posso aqui culpar os profissionais da área de saúde, mas eu posso culpar a atual gestão, onde o governo federal mandou uns 12 milhões de reais para investir no ser humano, para investir no Covid. Infelizmente, nós não temos teste rápido, nós não temos UTI, nós não temos um laboratório para fazer o PCR, não houve investimento por parte do atual prefeito, isso é muito triste. Completamos, semana passada, 100 óbitos na cidade, e isso não é o Covid mata, mas quem está matando muito mais é o sistema aqui de saúde da nossa cidade, por falta de estrutura, tá? Inclusive, no começo da pandemia, o atual prefeito estava misturando as pessoas que chegavam com sintomas do Covid, o cara que estava com dor de barriga, outro com enxaqueca. Querendo ou não, isso faz com que o número de contaminados aumente cada vez mais. Foi preciso eu e um outro vereador, tá, ir até o pronto-socorro, fazer um vídeo para que eles tomassem aí as medidas com relação a essa separação, essa mudança lá no pronto-socorro. Se caso o senhor fosse prefeito da cidade com a pandemia do coronavírus, o que o senhor faria de diferente? E eu gostaria de saber também se o senhor iria aumentar a quarentena aqui no município, deixá-la mais radical. Bom, se eu fosse o prefeito, eu faria diferente no sentido de investir. O dinheiro veio para investir. O dinheiro não veio para você terminar a obra eleitoreira, para investir em obra eleitoreira, veio para investir no ser humano. Então é só fazer o certo que as coisas funcionam, tá? A gente tem aí como eu acabei de falar, completou semana passada 100 óbitos, então acho que isso é muito triste para a cidade. Pessoas perderam seus entes queridos. Eu investiria, eu fazia apenas o certo, que é o que tem que fazer. A obrigação do administrador do dinheiro público é fazer o certo, tá? Candidato, eu queria só complementar a pergunta aqui, já que a gente está no tema. Eu queria saber se o senhor é favorável à volta às aulas no município. Olha, isso é uma discussão que é difícil falar. Porém, é o meu ponto de vista, eu não sou favorável, até porque a vacina nem saiu ainda, tá? Apesar que a gente sabe que muitas pessoas precisam trabalhar, precisam que seus filhos vá para as creches, vá para as escolas. Bom, esse é o meu ponto de vista, tá? Tem a questão também financeira, tá? Se voltar, que eu não sou favorável a isso, mas precisa ter, eu acho que precisa por parte do poder público, precisa ter uma estratégia, sabe, bem para que não prejudique. Porque a maioria hoje dos filhos, netos, acaba ficando com os avós, são pessoas de idade, então você vai levar as crianças para as escolas, e quando chega em casa, faz como? A prefeitura vai ter estrutura para comprar máscara para todo o alunado, vai ter estrutura, dinheiro para poder comprar álcool, gel, vai ter estrutura para ter toda sabe, é complicado. A gente vê pela questão aí da saúde que não houve estrutura nenhuma, que o dinheiro veio, mas que nada foi feito. Imagina se mandar o alunado para a escola, as crianças para as creches. É um risco muito grande, tá? Tem uma pergunta aqui do Ítalo Rezende, bem interessante aqui, já estão começando a chegar as perguntas. Lembrando a você que você pode fazer a sua pergunta aqui que o candidato irá responder. Ítalo Rezende, ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se ele tem algum projeto para a questão dos alagamentos na região do antigo MAC. Bom, é um tema também muito polêmico falar sobre os alagamentos esses que antes de 2009 a gente tinha alagamentos aí uma vez a cada 20 anos, mas após o atual prefeito, que na ocasião, em 2009, assumiu vice e a Secretaria de Obras da cidade, o mesmo começou a aterrar a cidade inteira, e por conta disso, a cidade começou com uma chuvinha de 40 minutos, começou a alagar. Tá? Desassoramento de rios não adianta mais. O maior problema é que o atual prefeito, que foi vice-prefeito secretário de obras por 8 anos, acabou aterrando os piscinões naturais,
acabou aterrando, aí vai aterrando a cidade inteira, e isso só prejudica a cidade, tá? Nós temos aqui o São Francisco, que é um ponto também que basta chover por 5 minutos ali, que já a casa de uma senhora lá já vira o curso do rio, entre outras áreas que foram aterradas, no qual essa gestão autorizou, deu alvará, sem eles seguirem, inclusive, os protocolos exigidos, tá, pela Secretaria Ambiental. Tá? O trabalhador, o cidadão, precisa tirar uma árvore na tua casa e não consegue. É uma burocracia danada. Infelizmente, a prefeitura autoriza, a gestão autoriza algumas pessoas que vêm de fora da cidade jogar um monte de terra, lixo, entulho em áreas públicas, até mesmo em áreas privadas, e eles não seguem aí os requisitos, tá, da Secretaria do Meio Ambiente, as leis ambientais. Infelizmente, a gente vai ter que sentar, tá, e ver algo, sei lá, alguma coisa tem que ser feito, porque tem muita terra aí em locais que não poderia estar, tá, e tem que ver o que vai fazer. O maior problema é que hoje, você vê o MAC, por exemplo, que foi aterrado do dia para a noite, e a atual gestão só não fez daquilo um prédio de 20 andares, porque eu acabei indo lá e barrando, tá? Mas, enfim, a gente vai ter que estudar aí a construção de piscinões, precisa fazer algo junto com a Secretaria do Meio Ambiente, óbvio que não será a mesma caso eu e o Dr. Kleber sejamos eleitos, né? Até porque a Secretaria do Meio Ambiente que tem aí é omissa, assim como a gestão é omissa também nesse sentido, tá bom? Bom, candidato, a Mídia Rubi, ela acabou de lançar uma matéria com a pesquisa divulgada no último dia 8. Ela é uma pesquisa da ABC Dados, tá? E na pesquisa o senhor aparece com 29% das intenções de voto, atrás do prefeito Gerson, que está com 35% das intenções de voto, né? Porém, se a gente considerar os 5 pontos percentuais para mais ou para menos de erro, né, da pesquisa, vocês estão tecnicamente empatados, tá? A principal diferença, de acordo com a pesquisa, a principal diferença de eleitores está nos que têm a renda familiar maior de 5 salários mínimos, onde o prefeito atual tem 32 e o senhor 23, e entre católicos, com 40 contra 26. E também entre os cairenses com ensino superior, 37 contra 21. Essa é a principal diferença entre vocês. Eu gostaria de saber qual que é a estratégia que a sua campanha vai tentar realizar para conquistar esse eleitorado. E para você, depois que tem curiosidade para saber um pouco mais sobre a pesquisa, você pode acessar lá o nosso site, mediarubi.com.br, tem tudo detalhado, inclusive como está a rejeição de cada um dos candidatos, como o eleitor avalia a gestão atual, enfim, está a matéria completa lá. Então, Bruno, lembrando que essa pesquisa não foi feita por nós, tá? E essa pesquisa, eles não colocaram o meu vice, tá? Eles não colocaram o meu vice. Mas é claro, a gente está na rua, eu, Dr. Kleber, em nossas caminhadas, é notório que o povo quer mudança. O povo quer mudança, a atual gestão está aí há 12 anos, né? O atual prefeito foi 8 anos vereador, foi mais 8 anos vice-prefeito e secretário de obras, hoje está há 4 anos e nada mudou na cidade. Nós não temos, como eu acabei de falar, não temos no pronto-socorro básico, que é um ortopedista, que é um cardiologista, entre outras especialidades. A próxima pergunta é a Larissa, né? Pode perguntar, Larissa. Candidato, vamos falar um pouquinho da periferia e das comunidades aqui de Caieiras. A gente tem visto que as periferias e as comunidades, elas têm crescido bastante. Elas precisam de uma atenção, elas precisam ter também os direitos, como tem o resto da cidade. E eu queria saber
Na sua gestão, como que você vai tratar a periferia e as comunidades de Caieiras? Bom, realmente essa questão também é algo que o poder público precisa né, rever, ver urgente. É a questão da regularização fundiária, tá, que a gente precisa fazer. Tem muitos imóveis, tá, em áreas públicas que não estão regularizados, e a gente precisa regularizar isso daí, tá? E a gente precisa correr também correr no governo do estado a possibilidade de lá dele estar aqueles programas habitacionais, tentar trazer casas populares, né, CDHU. A gente precisa tentar ir junto ao governo do estado ajudar essas pessoas, ajudar essas famílias, tá? Que vive uma situação não muito boa por conta do local que mora. Muitas das áreas são áreas que alagam, áreas acidentadas, então eles sofrem com essa questão também. O Marcos pode fazer a sua pergunta? Opa, candidato, eu queria saber se o senhor tem alguma proposta para o desenvolvimento das juventudes nas periferias da cidade. Bom, temos bastante, tá? Entre elas, as propostas infelizmente é sabido por todos que uma parte, não todas, mas uma boa parte das periferias é onde as pessoas mal intencionadas acabam se aproveitando, tá, das dificuldades dessas pessoas e acabam montando aí seus pontos de vendas de drogas, e faz com que jovem se perca, e jovens virem aviãozinhos, tá, de pessoas mal intencionadas. A ideia é levar cursos, tá, para dentro desses locais, fazer com que o jovem não se perca, tá, fazer com que o jovem procure algo quais que cursos venha. seriam esses, por exemplo? Então, vários cursos, vários cursos a gente vai trazer, tá, para dentro das comunidades ou para os próprios públicos que a gente tem próximos, tá? A gente vai tentar trazer também para dentro da cidade um Senai, SESI, Fiesp, tá? Para a gente tentar, de alguma forma, fazer com que esses jovens, essas pessoas que moram em periferia não se percam, tá? Para a criminalidade. O Alan Ribeiro, ele faz uma pergunta aqui também. Teria algum projeto para elefante branco, entre aspas, o velódromo municipal? Bom, aquilo é de verdade um elefante branco. A minha vontade era de demolir aquilo tudo e fazer um mega hospital ali, tá? Só que, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Tem que estudar alguma coisa no sentido de que aquilo seja aproveitado, tá, pela população. E tem aqui o Paulinho de Mello. Ele faz a pergunta aqui. Gostaria de saber sobre o rombo orçamentário de 72 milhões. Essa, inclusive, era a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Segundo dados do TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a cidade de Caieiras está com um rombo orçamentário de 72 milhões. Evidentemente, o ano ainda não acabou, então ainda tem 2 meses até o fim do ano, né, de arrecadação, mas até o momento nós temos um rombo de 72 milhões de reais. Certamente a próxima gestão vai encontrar as contas públicas municipais com déficit. Então, quais são as ações que o senhor vai fazer para tentar, caso eleito, vai fazer para tentar recuperar as contas orçamentárias do município? Bom, é desesperador uma prefeitura, tá, já quase aí no final de mandato, ter uma dívida desse valor. Porém, o que o Dr. Kleber, a gente pensa enxugar a máquina,
tá? Enxugar a máquina tem muito funcionário lá que está lá e não faz nada, e que tem salário de 10, de 11, de 14 mil reais. Tá? Falo 14, mas é 13.900. A ideia é economizar ao máximo para que a gente consiga, num período muito curto, quitar essas dívidas. Quitar para que a gente possa fechar o ano sem dívida nenhuma e, óbvio, já trabalhar em prol da cidade sem dever nada para ninguém, porque eu e o Dr. Kleber sabemos que a gente vai enfrentar uma batalha lá que não vai ser fácil, mas não será difícil também. O que falta é competência, e isso, o Dr. Kleber, nós temos de sobra. Então, mas, por exemplo, além de enxugar a máquina, como o senhor diz, além de diminuir o custo do pessoal, né? Isso ainda assim, você tem 72 milhões, né? Então, e naturalmente também, a única forma do município conseguir fazer isso é de arrecadação. Então, e evidentemente com os repasses também do governo estadual. Além disso, tem alguma outra proposta também para tentar melhorar as contas públicas? Então, a gente sabe que a gente tem muita dívida, né? Pessoas, empresas que devem, né? A população, de modo geral, tem alguma dívida ou outra com a municipalidade. A ideia é incentivar essas pessoas a quitar as suas dívidas, que seja a gente sentar com o nosso jurídico, verificar a possibilidade da isenção de juros e multa, tá? E no final acaba parcelando essa dívida para que a gente consiga tirar a prefeitura, a cidade desta dívida aí. Bom, Larissa, pode fazer a sua pergunta. Candidato, eu tenho a pergunta de um comentário, Tiago da Olaria. Boa noite, você tem algum projeto para fazer naquele teatro municipal, que foi um gasto enorme e muito pouco aproveitado? Será que não dava para ser usado este prédio de uma outra forma que seja mais útil? Sim, a ideia é levar cursos, fazer parceria com ONGs, tá? Entidades, utilizar aquele espaço que hoje também é um elefante branco. O Paulinho Melo faz uma pergunta interessante aqui, ó. Gostaria de saber o que o candidato acha dessa obra feita para o trânsito, ligando Franco da Rocha. Seria favorecer o proprietário do terreno? Bom, eu não posso falar que é o que não é, mas aparentemente sim, né? É notório, porque eu não consegui entender aquela estrada ainda. A mesma coisa, qual a diferença você sair da sua casa pela cozinha ou pela sala? A distância é muito curta, tá? Em 2017, eu levei o prefeito até o DER, em Cajamar, onde lá nós conseguimos a liberação dos acostamentos. É algo que ameniza, óbvio que uma parcela bem pequena do trânsito, mas ameniza. A prova disso é o que hoje está aí, acabou liberando recentemente, tá? E eu acho que aquela obra que foi feita beirando o rio, acabou, ao meu ver, eu acredito que ele nem consiga a liberação do DR, porque está desembocando na SP023, onde não tem ali uma marginalzinha para que um veículo possa embalar e acessar a pista de rolamento. Então, ao meu ver, eu acredito que ele não consiga a liberação por parte do DR, tá? Você precisa... Primeiro que você não consegue fazer uma marginalzinha na SP023, porque você tem uma pontezinha que divide Caíras e Franco, já bem na saída daquela obra. Segundo que você vai acabar tendo bastante problema, o motorista vai acabar, eu errei o caminho, entrei aqui, e querer dar o famoso gato para a esquerda e vai acabar dando acidente. Então, acho que ele foi uma obra que não foi planejada, é mais uma obra eleitoreira, tá? E eu acho que não vai funcionar. Tenho certeza que não vai funcionar. Isso é notório.
tá? Isso é notório. Se passar lá, verá que não tem lógica aquela saída. A Larissa vai fazer mais uma pergunta, mas antes eu queria pedir para você, já está com bastante audiência, então, por favor, você que está assistindo agora, dê um like e dê um compartilhar também, que isso daí vai ajudar bastante a gente, vai aumentar o número de pessoas que vão ser alcançadas. Então, queria pedir para você que está nos assistindo. Larissa, por favor, a sua pergunta. Candidato, vamos falar um pouquinho da saúde de Caieiras agora, então. Você falou, em vários momentos aqui, você citou a precariedade da saúde em Caieiras. Então, eu quero saber qual vai ser o seu projeto para a saúde, tanto o Hospital de Caieiras, que nós já sabemos por muitas reclamações como que o atendimento naquele hospital está precário, relação de UBSs também nos bairros. Aqui no Nova Era agora tem uma UBS sendo feita. E falar também sobre o hospital da Laranjeiras, que tem atendido os casos de Covid. Aquele hospital, ele está pronto e preparado para atender os pacientes que chegam lá com suspeita de Covid. Digo isso porque eu mesma tive que ir lá domingo com o meu marido. Nós fizemos o teste, fomos muito bem atendidos lá. Eles estão muito bem preparados, só que o hospital está vazio. Não sei se é por falta de informação, não sei se é porque as pessoas não sabem que elas podem ir até lá, porque o atendimento é 24 horas por dia. Então, eu queria saber, se você for eleito, você vai manter esse hospital de atendimento para o Covid e como que fica a saúde na sua gestão? Lembrando, por favor, candidato, adicionando aqui também, complementando a pergunta da Larissa, evidentemente que a próxima gestão, seja ela qual for, mas a próxima gestão, ela ainda vai ter que lidar com a questão do Covid-19, né? Pelo menos até a primeira metade, até a metade do ano que vem. Então, complementando a pergunta da Larissa, quais são as ações aí que o senhor vai fazer caso eleito? Bom, vou começar pelo pronto-socorro de Caieiras. Diga-se de passagem que falar de atendimento com relação à parte de funcionários é excelente. Porém, o que eu falei agora, né, agora há pouco, lá também é a mesma situação. Não tem investimento, tá? Existe hoje uma organização social que administra o pronto-socorro, que leva 23 milhões da municipalidade por ano, e a gente não tem um atendimento decente. Eu falo porque eu canso de aparecer lá meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, tá? Que as pessoas me ligam, dizendo que não tem médico, e a gente chega lá e é verdade. Verdade, o médico está dormindo, está lá na placa que tem 3 médicos, 1 na emergência e 2 nas salas. Mas é só na teoria, porque na prática isso é mentira, isso não existe. E nesses 8 anos que eu estou aqui como vereador, sempre levei essas demandas para o prefeito, né? Agora, o que falta é seriedade, o que falta é olhar pela população como seres humanos, e não somente como eleitores, que é o que essa gestão vem fazendo há 12 anos, ou melhor, há 20, tá? O que nós, doutor, faremos? É simples, nós vamos fazer o certo. O certo é tirar essa organização social e a prefeitura passar a administrar o pronto-socorro. Não gastar 23 milhões de reais por ano, tá, da municipalidade, e a gente não ter um atendimento decente, a gente não ter médicos especialistas lá. Para a gente conseguir um raio-x, que é a única coisa que tem lá de imagem, é uma novela. A gente tem que ficar se humilhando para o médico, para o único médico que está lá e que nem olha na cara do paciente. Precisa olhar pela população, como eu acabei de falar, como seres humanos, coisa que eles não sabem o que é. As unidades básicas de saúde, por um período, a atual gestão abria às 7 horas e fechava meio-dia. Gente, isso aí, unidade básica de saúde tem que ficar período integral. E, se possível, vamos ampliar, tá, para as 20 horas o atendimento. Caieiras é uma cidade dormitório. O pessoal acaba indo trabalhar em São Paulo. Muitas pessoas chegam em casa depois das 6, 7 horas da noite por conta do transporte público, que acaba a pessoa dependendo. Quando chega,
Está lá o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o filho, ou quem quer que seja, precisando medir uma pressão, precisando medir uma diabetes, e eu tenho uma unidade básica de saúde no bairro e está fechada. Ele começou a fechar as unidades básicas de saúde às meio-dia. Aí eu comecei a subir na tribuna e comecei a bater, até que reabriram ela no período integral. Mesmo assim não está funcionando. Pronto-socorro de Caieiras tem que ter, tá? Tem que ter uma farmácia 24 horas. A pessoa vai lá 6, 7 horas da noite, né, procurar atendimento, e quando sai de lá, por exemplo, numa sexta-feira, onde que ele vai pegar o medicamento? Não pega em lugar nenhum, você vai pegar só na segunda-feira, porque não abre nos finais de semana. Isso é absurdo, gente. São 23 milhões de reais que se gasta somente com essa empresa, que é a ACN, que é uma organização social que está lá administrando o pronto-socorro, que está levando o dinheiro do povo. Eu falo porque, como eu acabei de dizer aqui, eu vou muito lá no hospital, vou de dia, vou de noite, o pessoal me liga para ver os descasos, para acompanhar os descasos. E quando os médicos vê nós lá, vê o vereador, ou vê qualquer outro, ou o secretário, eles começam a trabalhar da forma que tem que se trabalhar, tá? E é isso, precisa olhar pela população como seres humanos, precisa ter amor no que faz. Infelizmente é o que está acontecendo, o que está faltando ali é isso. E a gente tem uma gestão omissa, que eu nunca vi o prefeito da cidade, o atual prefeito, até mesmo o ex-prefeito, ir lá no pronto-socorro, de surpresa, assim como eu vou várias vezes, independente se é de madrugada, se é de dia, entendeu? Precisa fazer isso. O médico faz o que quer lá, dorme. Eu já tive algumas desavenças com médicos lá, a gente tem que ficar lá se humilhando, ou melhor, o munícipe tem que ficar se humilhando para o médico fazer a obrigação dele, e o médico trata essa situação, trata os munícipes como se ele estivesse fazendo um favor para o munícipe, quando na verdade não. Viu? Ele ganha muito bem para poder atender o munícipe de forma séria, mas infelizmente isso não acontece, como eu acabei de falar. A atual gestão, em seus vídeos, em suas lives, trata esses assuntos como que, o pronto-socorro de Caieiras, Caieiras tem uma saúde de primeiro mundo, que nem eu já ouvi falar de alguns políticos da cidade, e na verdade não é nada disso, isso é mentira, tá? Então, o que nós iremos fazer, doutor? O primeiro passo é tirar essa organização social, tá? E fazer mais com menos, assim como outras cidades fazem, tem condições de fazer, é só fazer o certo, só ver a população como seres humanos. Agora, faz tempo aí que o Marcos não pergunta, aí já estava até com saudade aí da sua voz, Marcos. Faz aí a próxima pergunta, por favor. Com relação, desculpa, eu esqueci de falar do covidário, do hospital de campanha. Bom, eu acho que ele tem que fazer, a gente precisa buscar ideias, né? E recentemente o prefeito de Franco, ele diminuiu lá aquele espaço que ele tinha, onde ele gastava até um valor razoável, diminuiu também o gasto, tá? Ele consegue atender essa questão do Covid muito bem, eu acho que isso precisa fazer em Caieiras também, tá? Precisa economizar. Óbvio que economizar quando for necessário e onde dá para economizar, tá? Candidato, o senhor propôs como forma de arrecadação cobrar os débitos da população com a prefeitura. Mas para a população conseguir pagar, ela precisa de emprego. Então eu queria saber, caso o senhor seja eleito, como você resolverá a questão do desemprego no município e como será a relação da prefeitura com o setor privado? Bom, eu, Dr. Kleber, a ideia é sentar com o pessoal da Melhoramento, tá? Estudar a possibilidade junto com eles da gente fazer um novo polo industrial na cidade, para gerar emprego, incentivar, óbvio, as empresas a vir para a cidade, incentivar de alguma forma. Acho que teve uma empresa aqui da região que acabou indo para Minas por conta de incentivo, é isso que falta, não só aqui, acho que em toda a região. Tá? E a ideia é justamente essa, incentivar, tá, os empresários a vir para Caieiras, obrigá-los também a fazer a contratação de 65% a 70% de pessoas da cidade, para que a gente também tem que gerar emprego aqui, e assim a gente diminui, óbvio que não vai conseguir resolver 100%, mas a ideia é amenizar, tá, essa situação, diminuir
esse número de desemprego. Mas, candidato, eu queria só continuar um pouco na pergunta aqui, Bruno. Eu queria saber quais incentivos seriam esses que o senhor citou. ISS. Essa empresa que eu acabei de falar aqui da região, ela acabou indo embora para Minas, por conta de que lá ela vai ficar 10 anos sem pagar ISS. Tem os incentivos por parte do poder público, que tem como fazer e é legal. E ajuda a cidade, ajuda a população. Tem uma pergunta aqui do Pedro Xavier de Moraes, que é, inclusive, uma pergunta que a gente ia fazer também aqui para o candidato. Ele diz assim, ó: o que o candidato tem a dizer sobre as gravíssimas acusações feitas pelo PGM, né, o Procurador-Geral do município de Caeiras, Dr. Hermano Leitão, durante entrevista dada ao site Cidade Educadora? Eu tenho aqui um trecho. Essa entrevista ela foi publicada no último dia 13 desse mês. O doutor Hermano Leitão ele disse o seguinte, abre aspas: são vários processos que complicam a candidatura dele, se referindo ao senhor. Ele diz que a acusação de suposto envolvimento com organização criminosa até ocultação de bens, além de falta de explicações sobre a origem de R$37 mil guardados em espécie constante na declaração de bens. Bom, respondendo aí a pergunta do Pedro, que o senhor tem a dizer a respeito dessa declaração do Dr. Hermano Leitão? Bom, primeiro, eu gostaria que ele provasse tudo o que ele disse, tá? Falar é fácil, divulgar isso daí, colocar é fácil. Óbvio que toda ação é ação, tá? Agora, eles falam de um carro que eu vendi em 2016, e esse carro, quando eu passei, eu fiz o reconhecimento de firma, tá? O nome da pessoa, tudo certinho. A minha parte eu fiz. Se a pessoa não fez, enquanto ele estava no meu nome, eu sempre declarei. Agora, a partir do momento que eu vendi e que eu reconheci firma do documento único de transferência, aí tá tudo certinho, tudo dentro do cartório, tudo bonitinho. Cabe à pessoa fazer ou não, o comprador, tá? Com relação ao dinheiro, que ele fala de 37 mil, que eu não posso juntar dinheiro? Eu não posso? Eu posso, é legal, tá? Isso aí não tem nada do que ele falou. Falou também que todos os candidatos da cidade a prefeito estavam impugnados, que é uma mentira. É mentira, basta entrar no site lá que vai ver que eu não estou impugnado. Na verdade, a grande verdade isso é medo, tá? Porque eles sabem que a mamata vai acabar. Vai acabar esse negócio de funcionário, ficar lá, ou melhor, não trabalhar e ter salário de 14, 15 mil reais. Ele recebeu 92 mil reais em um mês, tá? Em um mês, de honorários. Isso não pode, isso é proibido por lei, pelo fato de ser procurador. Primeiro que o cargo que ele está hoje, ele nem poderia estar porque ele não é funcionário de carreira, entendeu? Então é isso, é medo, e eles têm certeza de uma coisa: a mamata vai acabar, tá? Esse negócio de funcionário estar ganhando salário alto sem trabalhar, enquanto você vai no pronto-socorro e não tem um médico especialista, na unidade básica de saúde a mesma coisa, você vai buscar um medicamento e não tem, isso vai acabar, gente. A gente precisa investir no ser humano, investir nas pessoas, tá? Mas isso daí é desespero por parte da atual gestão. Eu só gostaria que ele provasse tudo isso que ele disse. Mas terá algum tipo de retratação judiciária? O senhor, por exemplo, vai entrar com alguma ação, alguma coisa? Bom, meus advogados já entraram com ação, aí cabe ao judiciário, tá? É óbvio que ele terá que provar tudo isso que ele disse. Ele não vai conseguir, porque isso é falácia, tá? E eu, com toda certeza, o que o judiciário decidir, não tenha dúvida que ele terá que fazer. Bruno, você está mutado. Esse negócio de mutar o microfone aí, ele sempre engana a gente, né? A Larissa faz a próxima pergunta. Eu vou pedir por gentileza, candidato, para o senhor tentar ser
um pouco sucinto, porque a gente tem só 5 minutos. Candidato, o senhor já está no segundo mandato como vereador, e segundo o site da Câmara, você teve 21 leis que foram aprovadas. Eu gostaria de saber qual das suas leis o senhor acha que beneficiou a cidade. E aí já é uma curiosidade minha. Você disse que trabalha bastante em prol da população, vai bastante ao hospital para brigar pela população. Aí eu fiquei com uma curiosidade. Caso você não seja eleito, você vai continuar brigando pela população? Você vai continuar exigindo os direitos da população? Bom, isso daí não tenha dúvidas, tá? Eu tenho sim, todas as leis que eu fiz nesses 8 anos, sem dúvida, beneficia a população, e todas elas são importantíssimas, tá? Não tem uma ou outra que seja melhor, todas elas são importantíssimas. Não tenha dúvidas de que eu, estando lá como prefeito, continuarei do lado da população, tá? Eu estou 8 anos aqui como vereador, eu não só trabalho no ano da eleição, eu trabalho os 4 anos, eu ganho a eleição no dia da eleição, no dia seguinte eu já continuo a minha jornada, já continuo trabalhando, não me escondo da população. O político não tem que ficar trancado na Câmara 3 anos e meio e aparecer somente dias ou meses antes da eleição, não. Quem paga o político é o povo, a gente tem que estar na rua com o povo, não tem que fazer o cidadão ir para a Câmara e ficar lá 2, 3 horas lá esperando. Isso eu nunca fiz, tá? Isso eu nunca fiz, até porque Caieiras é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então acho que o político, não tenho certeza, o político tem que estar do lado de quem colocou ele lá, tem que estar do lado do povo, que é o povo que paga o salário dele. Marcos, pode fazer a sua pergunta, por favor. Candidato, segundo a observação da Larissa na pergunta anterior, o senhor em 2 mandatos tem 21 leis aprovadas. Esse é um número satisfatório para uma atuação como vereador? Olha, a Câmara trabalha muito com indicações. E assim, você fica lá se matando 2, 3 dias para fazer para criar um projeto de lei, fazer um projeto de lei. E quando chega lá em cima, lá no Executivo, o prefeito veta. Então, se for contar todos os projetos que eu fiz nesses 8 anos aí, passa de 50, tá? Mas, infelizmente, é o que eu acabei de falar, você fica se matando para fazer os projetos de lei, e só que quem dá a decisão final, se prossegue ou não o projeto, é o prefeito. E a gente tem muita dificuldade com isso, são muitos vetos, tá, que o prefeito faz. Talvez seja por conta de eu ser a pedra no sapato, por eu ser o cara que subo na tribuna da Câmara, que torna público a situação da saúde, que torna público a situação do transporte público da cidade, que torna público as irregularidades, tá, que nós temos na cidade por conta da incompetência da gestão. Bom, eu gostaria aqui de fazer a última pergunta aqui, que ela é do Michel Nunes Rodrigues. A última pergunta, candidato. Quais os seus projetos em relação ao transporte público em Caieiras? Lembrando que no ano que vem haverá um novo contrato da empresa de ônibus. Eu gostaria de complementar a pergunta dele com o que a prefeitura, caso eleito, que a prefeitura, na sua gestão, vai exigir nesse novo contrato. Bom, fazer o que a população está esperando há 30 anos, né? Não é falar, vai tirar essa empresa. A gente não tem como a gente falar que vai tirar ou não, porém, uma coisa é certa. Eu e o Dr. Kleber abriremos uma nova licitação para que outras empresas possam vir e participar, tá, da licitação. Não vai ser igual vem acontecendo aí, pela gestão que aconteceu, o ex-prefeito também, que foi renovar o contrato com essa empresa. A população não aguenta mais ficar 2 horas no domingo, no feriado, no sábado, no ponto de ônibus descoberto, no sol, na chuva, no frio, esperando o ônibus passar. A empresa vencedora, ela terá que prestar um serviço de qualidade. Ônibus suficiente para atender as demandas, independente se é sábado, se é domingo, se é feriado. Pontos de ônibus cobertos. Um terminal rodoviário decente, tá? A gente leu o contrato que tem com essa empresa,
O contrato tem apenas uma única folha, tá? É só frente e verso. É notório que quem fez esse contrato não foi a municipalidade, foi a empresa de ônibus, porque só ela é beneficiada. A gente tem a passagem mais cara de São Paulo, tá? Nós não temos absolutamente nada. A gente tem um terminal rodoviário onde cobre malemar 30% da frota, onde o prefeito gastou 1 milhão para poder fazer a reforma. E os outros 70% fica lá no sol, na chuva, no relento. A gente precisa ver essa questão com seriedade, tá? Como eu acabei de falar, não tem como saber quem será a empresa vencedora, porém, quem for o vencedor da licitação prestará um serviço de qualidade para os usuários dos transportes públicos. Inclusive, o atual prefeito, recentemente, tentou, eu falo tentou porque ele não conseguiu, mas ele mandou um projeto para a Câmara por 2 vezes, que é o 108/2020, tá? Um projeto de lei onde o mesmo previa a antecipação da renovação do contrato com essa empresa. E previa também 2 aumentos tarifários por ano. Tá? Ele falou numa live dele que era mentira, mas o projeto está aí nas redes sociais, tá? Para a população ler, reler quantas vezes for necessário. E só não passou porque, graças a Deus, né, eu, em conversa com os meus colegas lá da Câmara, conseguimos fazer com que esse projeto fosse retirado da pauta. Tá? Bom, candidato, nós novamente agradecemos aí por ter aceitado nos conceder a entrevista, e agora a gente pede para que o senhor, em até 1 minuto e meio, diga por que o eleitor cairense deve votar em você. Bom, primeiro, eu sou nascido e crescido aqui nessa cidade, tenho 37 anos, que moro no mesmo bairro, Jardim dos Eucaliptos, 8 anos vereador, tenho competência, tenho capacidade de administrar a cidade, tá? Chega dos mesmos, a população cairense não aguenta mais os descasos da gestão para com a cidade, para com a população cairense, e por isso eu peço humildemente uma oportunidade, tá? Que nos dê aí a oportunidade para mim e para o Dr. Kleber, para que nós possamos fazer com que Caieiras volte para os trilhos, fazer com que o cairense, aliás, volte a ter orgulho de dizer que é cairense. Então eu peço humildemente o apoio. E no dia 15 de novembro, é 15. Bom, novamente, obrigado, candidato Gilmar Lagoinha, por essa entrevista. Obrigado também ao Marcos Correia, a Rissa Rodrigues. Obrigado a você que nos assistiu. Nós tivemos uma audiência ótima hoje. Lembrando a você, curta essa live, compartilhe nas suas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, acesse o nosso site mediarubi.com.br e também acesse o nosso canal no YouTube. Lá estão todas as outras entrevistas. E agora você deve estar pensando, poxa, mas e aí, agora acabou? Não, tem mais. A gente também vai fazer entrevistas com os candidatos a vereador. A gente já está programando, então fique de olho aí na nossa página para você não perder nada. E a gente está organizando aí um debate aí, vamos ver, quem sabe a gente consegue aí. Então, obrigado novamente, candidato Lagoinha, e você pode dar suas conclusões, agradecer ao público, enfim, fique à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por esta noite maravilhosa. Agradecer também a todos os internautas, agradecer a todos vocês, Bruno, a Rissa, o Marcos, pelo convite. Dizer, como eu acabei de falar, eu sinto honrado em estar aqui, estar participando da Mídia Rubi, tá? Muito obrigado a toda a população e a todos vocês. Valeu. Marcos. Opa, tá desligado. Marcos, aí. Você mutou. Opa, gostaria de agradecer ao candidato e as pessoas que acompanham nossas lives. E a Mídia Rubi, a gente espera que as dúvidas da população tenham sido respondidas. Rissa. Agradecer ao candidato por ter vindo, ter respondido as nossas perguntas. Agradecer a todo mundo que participou
Tem muita pergunta ainda, a galera hoje bombou nas perguntas. O que a gente não consegue responder para vocês, eu tenho certeza que os candidatos eles respondem nas mídias deles. Vocês podem ir nas mídias do candidato e fazer a pergunta para ele, que eu sei que ele responde, se ele conseguir, né? Porque provavelmente deve ter muita pergunta que chega. Agradecer ao Bruno por ter feito esse projeto. O Mídia Rubi, ele é um projeto muito bom, a gente gosta muito de trabalhar em prol da população de Caieiras, e a gente gosta de ver quando a população de Caieiras retorna os comentários, né? Então, valeu aí, galera, por todos os comentários de hoje. Bom, muito obrigado, e a gente se vê na próxima transmissão. Fica ligado aqui na nossa página no Facebook, que a gente ainda vai ter muita coisa aqui nessa campanha das eleições municipais 2020 na cidade de Caieiras. Um abraço e até logo.